E o bicho tá pegando, hein? Pegando fogo no parquinho! Você quer a informação completa? Preste atenção. A CPI do crime organizado. O relatório pede indiciamento de 3 ministros do STF e também do Procurador-Geral da República. Moraes, Dias Toffoli, Gilmar Mendes e Gunê teriam, segundo o relatório, condutas consideradas incompatíveis com o exercício de suas funções. Misericórdia, Senhor, meu Deus do céu, o que é que está acontecendo nesse nosso Brasil? A CNN deu aí a informação logo cedo e nós estaremos reagindo aqui no nosso programa. Para você que está acompanhando o nosso canal, presta atenção aqui na reportagem da CNN e nós estaremos trazendo os desdobramentos desse relatório explosivo da CPI do crime organizado que pede o indiciamento de 3 ministros do STF, mais o Procurador-Geral da República. E Brasil estranho, hein? Na tela. Olá, Carol, ótimo dia para você, ótimo começo de terça para quem está com a gente. Pois é, a ideia que o relator vinha apresentando era primeiro ouvir o ex-governador do Rio de Janeiro na reunião de hoje, Cláudio Castro, e depois então fazer a leitura, né, e a votação do relatório final dele. Com o cancelamento da vinda de Cláudio Castro, então o relator apresentou esse relatório durante a madrugada, né, inclusive enviou para nós jornalistas, pouco antes das 2 da manhã, e esse relatório final tem um pouco mais de 200 páginas, e é claro, né, Carol, a gente ainda está se debruçando sobre o material, mas a princípio a gente observa que o relator optou por pedir o indiciamento apenas dos ministros do Supremo e do Procurador-Geral da República. O relator afirma que o documento traz indícios de condutas incompatíveis com os cargos que essas autoridades ocupam. Ele descreve, por exemplo, no caso do ministro Dias Toffoli, que ele teria participado de julgamentos em situação de suspeição em razão de vínculos empresariais indiretos com investigados, além de decisões e comportamentos que indicariam conflito de interesse e interferência nas investigações. No caso do ministro Alexandre de Moraes, ele teria atuado em processos nos quais haveria impedimento diante de relações financeiras envolvendo o escritório da esposa do ministro com empresa alvo de investigação, além de suposta atuação para restringir o alcance das apurações da CPI, a CPI do Senado, cujo relatório está sendo apresentado agora. No caso do ministro Gilmar Mendes, o relatório defende que a conduta dele é incompatível com o decoro ao anular medidas investigativas e determinar a inutilização de dados relevantes, o que, segundo a CPI, teria comprometido as apurações. Por fim, Carol, no caso do Procurador-Geral da República, Paulo Gunê, o relator, o senador Alessandro Vieira do MDB, afirma que houve omissão diante de indícios considerados robustos contra autoridades, caracterizando na avaliação da comissão falha no cumprimento de suas atribuições institucionais. É claro, Carol, que isso tudo vai passar pelo crivo dos demais integrantes da CPI, né? Esse relatório vai ser colocado em votação e a gente vai saber então como a CPI vai se comportar diante disso, mas diferentemente da CPMI e do INSS, a CPI do crime deve ter sim um relatório final aprovado, porque a gente vinha acompanhando, vinha apresentando um ritmo de trabalho mais coeso, menos politizado, até descrito no Congresso como um pouco mais sóbria, né, uma CPI mais sóbria. Então o relator certamente deve ter conversado com os pares do colegiado durante a confecção desse relatório final. No caso do Banco Master, Carol, que a gente lembra, né, a CPI vinha tentando entrar nessa questão, apresentando vários requerimentos e tentando ouvir pessoas. O relatório apenas limita-se a descrever os fatos que foram apurados. O relator afirma que o caso Master mereceria uma CPI separada, específica para cuidar desse assunto, e acredita que a Polícia Federal vai também continuar conduzindo as investigações. Fora essa questão que a gente dá mais destaque, né, Carol, com relação ao pedido de indiciamento de autoridades, o relatório traz ali um panorama, né, do crime organizado no país, da atuação das milícias, traz propostas legislativas para tentar melhorar esse quadro no Brasil e, por exemplo, como eu tinha antecipado na abertura do jornal, sugere uma intervenção federal na segurança do estado do Rio de Janeiro. Carol. Meu Deus do céu, meus queridos, para você nos acompanhando aqui, Brasil pegando fogo, hein? O relatório da CPI do crime organizado pede o indiciamento de ministros da Suprema Corte. É inacreditável o que nós estamos acompanhando, que nós estamos vivendo nesse momento,
Quem comentou a situação foi a jornalista, né, da CBN, a Malu Gaspar. Nós estaremos trazendo aqui para você os comentários dela, mas isso daqui está simplesmente pegando fogo. A participação dela na Rádio CBN, e ela que é, né, do Sistema Globo, a jornalista Malu Gaspar. Vamos lá. Ô Malu, deixa eu aproveitar que você está aqui, mudar rapidamente de assunto. Queria falar sobre a comissão, né, do crime organizado, a CPI, esse relatório final que foi apresentado pelo senador Alessandro Vieira, que pede o indiciamento de 3 ministros do Supremo, né, e do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. O que você pode dizer para a gente a respeito desse assunto, hein? Pois é, Marcelo, o relatório saiu agora de manhã, a gente ainda precisa ler com atenção, mas chamou muita atenção esses indiciamentos propostos pelo relator Alessandro Vieira. Eu conversando aqui com alguns integrantes da CPI, já ouvi que a CPI deve aprovar o relatório na integralidade, e o que ele está propondo aqui são indiciamentos do Dias Toffoli por proferir julgamento quando por lei seja suspeito na causa, quer dizer, estamos falando do Banco Master, proceder de modo incompatível com a honra, dignidade e decoro de suas funções. Também em relação ao Banco Master foi proposto o indiciamento do ministro Alexandre de Moraes por proferir julgamento quando por lei seja suspeito na causa. Mesma coisa, proceder de modo incompatível com a dignidade, Gilmar Mendes da mesma forma, e Paulo Gonet Branco por ser Paulo Gonet Branco, PGR, né, por ser patentemente desidioso no exercício de suas funções. Tudo isso, Marcela Milton, é feito do caso do Banco Master. O Dias Toffoli, por ter vendido cotas da sua empresa, que era dona de um resort chamado Resort Itaiaia, lá no Paraná, e depois se assumir a relatoria do caso Master e tomar uma série de providências que a gente viu que tinham a finalidade mais de emperrar o andamento da ação do que deixar que ele andasse, né? No caso do Alexandre de Moraes, o Alessandro Vieira, que é o relator do caso Master, está falando em uso do aparato judicial para perseguir quem revelou o conflito de interesses, no caso o COAF, por exemplo, viagens, está mencionando as viagens nos aviões do Daniel Vocaro e o contrato da Viviane da Viviane Barros de Moraes, mulher do Alexandre de Moraes, com o Banco Master. Fala também daquelas mensagens que a gente revelou no Jornal Globo, perguntando se o ministro conseguiu bloquear, né? Fala da pressão do Alexandre de Moraes sobre o Banco Central. Tem uma série de coisas aqui que ele está mencionando como indícios de conflito de interesse, indícios de conduta irregular dos ministros, e quanto ao ministro Gilmar Mendes, a suspensão da quebra de sigilo da Marides, que é aquela empresa do Toffoli, né, que a CPI pediu a quebra de sigilo para poder saber de onde veio o dinheiro, para a origem dos recursos, esquadrinhar a transação, e o Gilmar Mendes fez uma manobra processual para cancelar o sigilo, assumindo um processo que não tinha nada a ver com ele, né? Então é isso, acho que a gente, o que acontece a partir de agora? A CPI aprova o relatório é encaminhado para os poderes de direito, né? Então aí a gente vai ter que ver se haverá alguma consequência. Acho difícil, porque quem pode indiciar ministro do Supremo são duas autoridades. Primeiro, o próprio Senado promovendo algum processo de impeachment pode punir o ministro do Supremo. E segundo, o próprio Procurador-Geral da República, Paulo Gustavo Gonet Branco, que o relatório está acusando de ser desidioso. Desidioso não cumpriu as obrigações, né? Se desviou da sua função justamente por não investigar os ministros. Então, quer dizer, a coisa vai girar em torno de si próprio, mas é um fato relevante, porque a gente viu aí os trabalhos da CPI ao longo do tempo, e isso deve realmente dar alguma repercussão. Sim. Porque o tema está na ordem do dia, porque as questões são pertinentes, e acho que a gente vai ter que discutir isso mais a fundo ao longo dos próximos dias. Muito obrigado, Malu, e um bom dia para você. Valeu, gente. Muito bem, a participação da Malu Gaspar comentando o assunto
lá na Rádio CBN. E sim, além, né, o relatório da CPI do crime organizado, ele vai ser aprovado. É os bastidores que está rolando, que está acontecendo aí no Brasil, é de que sim, será aprovado o relatório, diferente do relatório da CPMI do INSS, o relatório da CPI do crime organizado será então aprovado. Será aprovado. Ela disse que é o seguinte, dificilmente pode acontecer alguma coisa, só que, meus queridos, nós estamos no mês 4 do último ano dessa turma no poder. Nós estamos no mês 4 do último ano dessa turma no poder. É por isso que é importante você que acompanha o meu canal, para você que está preocupado com a situação do Brasil, sobretudo os avanços, né, dessas questões aí, caso do Banco Master, envolvimento de ministros da Suprema Corte, entenda uma coisa. Um relatório desse, ele vai ser apresentado ao Senado, vai ser apresentado às autoridades. O ano que vem, troca a diretoria, meu irmão, do Senado Nacional. O ano que vem são outros parlamentares. E aí é que entra o seu papel. É votar em pessoas que têm o entendimento de que impeachment de ministros devem acontecer. Os partidos da direita, Jair Bolsonaro, a própria diretoria do PL, a família Bolsonaro, os demais parlamentares, Nicolas Ferreira chegou até a propor que os candidatos do PL tenham uma declaração pública de que é a favor de impeachment de ministros da Suprema Corte. Então o bicho tá pegando em Brasília, agora é o pedido de indiciamento de 3 ministros e mais o Procurador-Geral da República. Quem explodiu tudo também foi o Dr. Jeffrey Chiquini. Faz tempo que a gente não traz o Jeffrey aqui, o problema é que o vídeo dele é longo, né? Mas eu vou tentar pelo menos uns 3 a 4 minutos aqui do vídeo do doutor aqui. Vamos lá. A CPI do crime organizado que corre no Senado Federal chegou ao fim e no relatório final indiciou 4 autoridades. 3 ministros do STF, Dias Toffoli, Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, e o PGR, o Paulo Gonet. Está por tudo, mas eu vou explicar juridicamente o que significa. CPI do crime organizado. Relator pede indiciamento de Moraes, Toffoli, Gilmar e Gonet. Percebam que são 4 autoridades. E o que isso significa? Significa o enquadramento à lei de organização criminosa. Olha só, considera-se organização criminosa a associação de 4 ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, seja política, financeira, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos ou que sejam de caráter transnacional. Uma investigação ela é concluída com o relatório final. E no caso da CPI do crime organizado, que ocorreu no Senado, hoje esse relatório final será votado pelos membros da CPI. E se esse relatório for aprovado, nós teremos Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, Toffoli e Gonet indiciados por organização criminosa e vários outros crimes. Tem-se nesse relatório final, bem assertivo inclusive, esse crime em tese de responsabilidade, que sujeita, inclusive, os ministros a impeachment. São crimes de responsabilidade dos ministros do STF. Proferir julgamento quando, por lei, seja suspeito na causa. Esse ponto aqui diz respeito à parcialidade do julgador. Quando o julgador ele tem interesse direto na causa e ele julga a causa. Isso constitui crime de responsabilidade. Fazendo uma análise em tese aqui, Alexandre de Moraes teve interesse direto na farsa da trama golpista? Dias Toffoli, que foi advogado do PT desde a década de 90, teve interesse direto na causa? Se você entender que sim, e se o Senado entender que sim, é motivo de impeachment do Alexandre de Moraes e
do Dias Toffoli. Segundo o relatório final da CPI, os pedidos de indiciamento se baseiam em condutas consideradas incompatíveis, e põe incompatíveis nisso, né? Com o exercício das funções, com suspeição em julgamentos. Este é o ponto. Possíveis conflitos de interesse, esse é o ponto. E decisões que teriam impactado investigações. Este também é o ponto. No caso do procurador-geral, o longa-manos desses ministros, o texto aponta omissão diante de indícios considerados relevantes. O Paulo Gonet, ele é o chefe do Ministério Público. E o Ministério Público é aquilo que a gente chama de custos legis. É o fiscal da lei. É aquele que, diante de ilicitudes, tem que agir para proteger a lei. Então, a omissão diante de tudo que o Ministério Público viu também é considerado ilícito. Entre os pontos abordados, o documento cita também o caso Master, com referência a indícios de irregularidades financeiras e possível relação com esquema de lavagem de dinheiro. Aí você deve estar se perguntando, tá, mas e daí? Todo mundo já sabe disso tudo. E o que vai acontecer? O Paulo Gonet vai denunciar ele mesmo? Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e Gilmar Mendes vão processar eles mesmos? Vamos lá, eu vou explicar para vocês o que deve acontecer. O Senado tem que instaurar processo de impeachment contra o Gonet e contra esses ministros. Por quê? Diz a lei que, instaurado um processo de impeachment, essas autoridades já são imediatamente afastadas do cargo. Então o Gonet, por exemplo, ele é afastado e o subprocurador é que assume a cadeira. Então o subprocurador pode pegar esse relatório da CPI do crime organizado e oferecer denúncia criminal contra o Paulo Gonet e os 3 ministros. E vale lembrar também, principalmente, que o ministro relator no STF é o André Mendonça. Então, essa é a linha que o Senado tem que seguir. Instaurar processo de impeachment por esses crimes de responsabilidade. Gonet e os 3 ministros são imediatamente afastados. E aí o subprocurador-geral oferece denúncia contra os 4 e essa denúncia criminal vai para o André Mendonça decidir pelo início do processo criminal. Essa é a solução para afastar Gonet, Gilmar, Toffoli e Alexandre de Moraes. Basta o Senado agir com inteligência e estratégia. Agora, temos que torcer e sonhar para que o Senado saiba trabalhar desse jeito e tenha coragem. Esses ministros que estão à frente dessa CPI do crime organizado me deram uma pitadinha de esperança. Vamos dar a eles um voto de confiança e vamos acompanhar. Hoje esse relatório será colocado em votação e eu trago atualizações para vocês. Eu sou Jeffrey Schichini, sou advogado e deixo aqui um grande e forte abraço a todos. Muito bem, esse é o Dr. Jeffrey Schichini para você acompanhando aqui o nosso canal, onde você estiver com a gente. Pessoal, colabore, abençoe o programa. Tudo que nós fazemos aqui, a gente só consegue prosperar, ir adiante, porque você ajuda o canal. Qualquer valor via Pix, vai ficar o tempo todo aqui, ó, nas nossas matérias, abaixo do microfone, tá bem? Pra gente não perder tempo aqui pedindo Pix, mas ajuda, tá bom? O Pix tá fixo aqui, qualquer valor que você mandar, dá uma moral muito grande aqui ao nosso canal. Olha só, o Zema defende que Toffoli e o Moraes sejam afastados do STF e presos. Essa declaração do Zema foi antes desse relatório. Agora o Zema deve estar mais intensificado nessa situação ainda, tá bem? Na avaliação do ex-governador de Minas Gerais e pré-candidato a presidente pelo Novo, o país atravessa sua maior crise moral. É aquilo que nós estamos falando, esse Brasil está afundado em corrupção. O Brasil está afundado em corrupção. O relatório é tão explosivo que, olha só, CPI do crime organizado. Relatório aponta exploração sexual e tráfico humano em festas de Vorcaro. Presta atenção nisso daqui, minha gente. Tráfico humano, exploração sexual, no caso lá das festinhas do Banco Master. Olha pra mim, olha dentro da pelota do meu zóio aqui, esse olhão pretão aqui, olha só. Se liga. Lembra da festinha com o Macallan em Londres? E depois tinha o Vale Chuchuca?
Quem lembra? Hã? Quem se lembra? Aqui, meu brinco aqui, ó. Ó, ganhava um broche, tá bem? Ó, ganhava um broche e tinha direito ao quê? O broche. Tinha direito a ir para o quarto com uma garota de programa. A festa era em homenagem a Alexandre de Moraes. Você não tem noção. Aí quem tava lá? Uma galera. O Dias Toffoli e o Alexandre de Moraes estavam com a esposa, tá bem? Mas os 40 pessoas, ó, ganhavam um brochezinho. Esse brochezinho tinha direito a, tipo assim, pega uma menininha e vai pro quarto, bonitão. Pega uma menininha e vai pro quarto. Não sei se tinha menininho também, né? Não sei se ele fazia a moda do freguês, não é? A gosto do cliente, não sei como era. Mas, ó, festinha, meus amores, para homenagear a ministra. Não, mas presta atenção aqui. Dentro da festinha foi distribuído. Não é que era assim, a festinha do Moraes e ali do lado rolando a festança, né? A céu aberto. Não, tá bem? A festinha, e aí lá dentro da festinha foi distribuído o Vale Night. Isso aqui, ó, você pega a sua menina e leva. Meu Deus do céu, meus queridos. Ai, 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 ai. Tá aí, ó, CPI do crime organizado. Relatório aponta exploração sexual e tráfico humano em festa de Vorcaro. Relatório da CPI do crime organizado indica fotos, vídeos e documentos que comprovam o recrutamento de milhares de mulheres estrangeiras para eventos do banqueiro com autoridades. Que coisa mais linda, né? É por isso que não dá para ter dó de um cara desse. O que acontece? Você se lembra que quando o ministro André Mendonça autorizou o Vorcaro a ir depor em Brasília, quando ele estava em prisão ainda domiciliar, quando ele não estava preso, né? Eu não lembro se ele era domiciliar que ele estava, não, ele estava em... Tá, ele estava ainda em casa, ele não estava preso. E aí, o que acontece? O André Mendonça autorizou ele a ir a Brasília depor na CPMI. Ele queria ir de avião particular, o André Mendonça não deixou. Ou vai no avião normal ou no avião da Polícia Federal. No avião normal, digamos assim, né, na avião de aviação, o avião aí da aviação brasileira, aviação de carreira, ele iria enfrentar o povo no aeroporto. Aí sabe o que é legal? Não, eu não vou não, porque o povo vai me hostilizar. O povo, rapaz, que xingue, que xingue. Que hostilize, eu não sou a favor de violência não, mas que ó, porque quem é vagabundo nesse Brasil, o povo tem que dar as caras mesmo. Na hora que tá lá no bem bom, festinha, com 30 mulheres, 20, 30 mulheres, o pau quebrando, fazendo moral com autoridade, entregando brochinho, coloca na roupa aí que você tem direito a pegar uma menininha, aí ninguém tá preocupado se vai ser xingado em aeroporto, não. Ninguém tá preocupado. E agora, explodiu aí, ó, exploração sexual e tráfico humano em festas do Vorcaro. Meu amor, o Dandan, amigão de todo mundo. O Dandan, amigão de todo mundo. Eu vou falar um negócio pra você, eu não curto muito o tal do Kim Kataguiri. Às vezes eu vou falar Kim Kataguiri, eu falo Kim Paim. Kim Paim eu gosto. Mas o Kim Kataguiri fez um vídeo essa semana que eu achei muito legal, tá bem? Eu achei muito legal. O vídeo dele, ele falava, vou tomar um sorvete, vou não sei o que, não, é do Vorcaro, vou não sei aonde, é do Vorcaro, vou fazer não sei o que, é do Vorcaro. Aí no final, né, tá bom, tô cansado de tudo isso, vou na igreja então pra aliviar a alma. O Zé teu é pastor, os caras têm igreja também. Meu Deus do céu, gente, que doideira, rapaz. Todo mundo lá, né? Todo mundo lá envolvido até o pescoço. Presta atenção aqui na matéria do portal Metrópolis. Relatório da CPI do crime organizado apresentado pelo senador Alessandro Vieira, do MDB,
do Sergipe, nesta terça-feira, dia 14, aponta indícios de exploração sexual nas festas promovidas por Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. Segundo o texto, o banqueiro teria admitido que realizou cerca de 300 eventos dessa natureza com a participação de autoridades. Os meninos gostam do negócio, hein? 300 festas desse gênero, tá? 300 festas com autoridades. Essas autoridades, elas gostam de dar uma relaxada, não é isso? O próprio Vorcaro admitiu em mensagens trocadas com a sua então noiva Marta Graeff que as festas faziam parte de seu business e que teria organizado cerca de 300 eventos desse tipo. É o que diz o trecho do documento que será votado pelos parlamentares. O que dizem os bastidores é que esse relatório vai ser aprovado. Os indícios aparecem por meio da CPMI do INSS, que extraiu dados do celular de Vorcaro, que teriam sido encontrados vídeos, mensagens, documentos que comprovam o recrutamento de mulheres estrangeiras para eventos. Uau, meus queridos! A CPMI do INSS, que também apurou aspectos do caso, obteve acesso a aproximadamente 400 gigabytes de arquivos extraídos do celular do armazenamento em nuvem de Vorcaro, incluindo vídeos de teor íntimo, imagens de passaporte de mulheres estrangeiras, inclusive europeias, e registros de festas privadas em Brasília e em Trancoso. Uau, meus queridos! O texto que está previsto para ser votado na manhã desta terça-feira, já devem estar votando, né? Ou votaram, pede indiciamento dos ministros do STF, Dias Toffoli, Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes. O senador Alessandro Vieira também aponta crime de omissão do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. No relatório, o parlamentar afirma que a CPI foi alvo de flagrante limitação de recursos agravada pela enorme barreira política em instituições levantadas na medida em que as informações sobre os fatos relacionados às figuras imponentes da República começando a ser investigadas. Vixe, rapaz. Ulala, tiro, porrada e bomba. O bicho tá pegando, hein? O bicho pegando. Gente, colabore com esse canal, abençoe o nosso programa. Agradecendo a minha querida Sunshine, mandou $20 aí. Obrigado, minha flor, direto lá dos Estados Unidos. Obrigado pela colaboração, tá bem? Valeu, vai dar uma força demais aqui, obrigado, tá bem? Agradecer também a minha querida Gladys, que ela mandou lá pra conta da Gladys, e a Gladys vai repassar lá juntamente com a contribuição dela também. Valeu, bonita, Deus abençoe, tá bem? Olha só, Datafolha vai medir pela primeira vez como os brasileiros, ou como o brasileiro vê cada um dos ministros do STF. O Instituto pretende testar a opinião pública, como a opinião pública acompanha a suspeita de envolvimentos dos ministros com o escândalo do Banco Master. É uma pesquisa que eles irão fazer e vai ser o seguinte, eles vão perguntar, né, sobre o nome de cada um, não é? O que você acha do ministro fulano, do ministro ciclano? E tem já uma pesquisa explosiva, tá bem? Essa aqui a gente já chegou até a comentar, haverá então, tá bem? Uma pesquisa da revista Veja, perguntando como o cidadão brasileiro identifica os ministros ou individualmente, cada ministro da Suprema Corte. Não é aquela pergunta igual essa daqui, ó. Para 75% dos brasileiros, STF tem poder demais, diz Datafolha. Aqui é falando da Suprema Corte. Nessa outra, é falando sobre o trabalho de cada um dos ministros da Suprema Corte. Essa daqui, ela é do dia de hoje também. Saiu hoje pela manhã, pela madrugada, olha só. Para 75% dos brasileiros, o STF tem poder demais, diz Datafolha. Reportagem é do portal Metrópolis. 75% dos brasileiros responderam que o Supremo tem poder demais. É a pesquisa do Instituto Datafolha, divulgada ontem, segunda-feira, dia 13. Ao mesmo tempo, 71% dos entrevistados concordam que a Corte é essencial na manutenção da democracia. Outros 24% das pessoas discordam da afirmação. O levantamento ouviu 2.004 pessoas de 7 a 9 de abril em 137 municípios. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR
03770/2026. De acordo com a pesquisa, o percentual de quem já pensa que o STF tem poder demais entre os eleitores do ex-presidente Jair Bolsonaro, nesse nicho é de 88%. Enquanto entre os eleitores do presidente Lula, 64%. Presta atenção, mesmo de um modo geral, 75% dos brasileiros acham que o STF tem poder demais. Dentro do espectro eleitores ali de Bolsonaro, 88%. Dentro dos eleitores de Lula, 64%. Na segunda pergunta, o cenário inverte. 84% dos eleitores dizem que a Suprema Corte é essencial para a manutenção da democracia e 60% dos apoiadores de Bolsonaro concordam com a informação, com a afirmação. Então, meus queridos, o que acontece? Nós estamos acompanhando, de um modo geral, tá? Que aquilo que nós estávamos falando alguns minutos atrás, esse Brasil nosso, ele está desmoralizado. Só de você ter o peso, olha para mim, presta atenção, só de você ter o peso de uma CPI do crime organizado pedindo indiciamento de ministro da Suprema Corte, CPI do crime organizado, olha que loucura. Não estou dizendo que a CPI tá errada, que eu tô contra eles, não. Estou dizendo o peso disso. Uma CPI de crime organizado envolvendo ministros. Presta atenção nessa outra pesquisa aqui, ó. Vamos à CNN. Presta atenção nessa. A opinião dos eleitores sobre um possível impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. Tá aí a pergunta que foi feita. Você é a favor ou contra o impeachment de ministros do Supremo? A favor, 55,4%. Contra, 32,1%. Não sabem, não responderam, 12,5%. 54% da população brasileira é a favor de impeachment de ministros da Suprema Corte, é o que aponta a Futura. E olha, eu vou falar um negócio para vocês, isso daqui tende a ser maior porque são duas situações que a população brasileira não aceita, tá bem? A população brasileira não aceita ser roubada, mexeram no bolso da população, tá bem? E a população também não aceita injustiça. Aí quando se ficar provado que há envolvimento de ministro, realmente, no caso Master, o Master tá lá envolvido também no INSS. O Master também roubou os velhinhos. Ah, meus queridos, você espera para esse número aqui passar de 70%. Imagina que situação nós estamos vivendo. Imagina só alguém, tá bem, que olha para essa nação, vê de fora e olha e vê assim, 55% da população brasileira aprova impeachment de ministros da Suprema Corte. 75% dos brasileiros acham que o STF tem poder demais. Aí, meus queridos, isso daqui é muito importante porque esse trabalho que nós fazemos aqui de informação e o trabalho de levar o conhecimento, né, a informação, o conhecimento, é muito importante. Por que você acha que a população agora está mais informada? Por conta do avanço da informação. A população agora está informada. Eu até brinquei esses dias, brinquei não, né? Comentei. Eu até brinquei, comentei aqui no canal, tava levantando a informação, tá? Vocês se lembram daquela reportagem do Jornal Nacional que dizia o seguinte: Alexandre de Moraes esteve no avião do Daniel Vorcaro. Aí em algum momento eles dão uma nota do ministro, o ministro negando, né? O título da matéria: Moraes viajou 8 vezes em aviões de Vorcaro. Se fosse há um tempo atrás, sabe como essa informação seria dada? Da seguinte maneira: focando na nota do ministro, apenas na nota do ministro.
Ministro Alexandre de Moraes desmente que esteve em avião de Daniel Vorcaro. Era desse jeito que as coisas aconteciam nesse Brasil. E ainda acontecem. É fato que eles estão mirando ministros da Suprema Corte, estão mirando ali Alexandre de Moraes, principalmente por conta dos inquéritos das fake news, porque o pau que estava dando lá no Chico de direita, no Bolsonaro, na turma, nos canais e também aí nas emissoras, né, que se declaravam de direita, o pau que estava dando lá começa a chegar na Globo também, começa a chegar numa Folha de São Paulo, começa a chegar num Estadão, começa a chegar também em outros veículos aí. E agora eles estão falando a verdade, em alguns casos, porque é inevitável, não tem como fugir. E você tem que levantar a mão para o céu e dar graças a Deus que existem grandes jornalistas nesse país, existem grandes influenciadores que estão nas redes sociais, que além do YouTube, a gente sabe muito bem o quanto é gigante o TikTok, o quanto é gigante o Instagram em geração de conteúdo informativo. Cada um dá de um jeito, do jeito dele ali, mas se você for ver, a informação ela tá chegando. E outra, informação política. Eu cheguei a comentar várias vezes aqui, eu tenho certeza, o assunto está em alta. O assunto está em alta, porque o cara lá não convocou não convocou o Neymar, e agora está dizendo que, né, vai dar uma chance pro Neymar, que pode dar uma chance pro Neymar. Mas você sabe o nome dos 10 ministros da Suprema Corte. Quando tem 11, você sabe os 11, o nome dos 11, mas não sabe quantos, ou não sabe o nome dos convocados aí para a seleção brasileira. Em ano de Copa, você não sabe o nome. Mas os nomes dos ministros você sabe. E olha só o que a Carmen Lúcia disse. Carmen Lúcia reconhece tensão no STF em meio a caso Banco Master e diz: eu não faço nada errado. Peraí, para ela dizer eu não faço, ao invés de dizer ministros da Suprema Corte não fazem nada errado, nós somos anjinhos, nós somos anjinhos. Presta atenção ali, ó. Carmen Lúcia reconhece tensão no STF em meio ao caso Baster. Eu não faço nada errado. Da minha parte, olha só o que ela tá falando, hein? Podem dormir tranquilos. Não há uma linha minha que esteja fora da lei, declarou a magistrada. O Supremo enfrenta divisão entre os ministros em meio a repercussões do caso Master. O negócio tá pegando tão fogo lá dentro do Supremo. Estão dizendo que o Gilmar Mendes já tá rachando com o Moraes, tá? Estão dizendo que está rachando com o Moraes. Você que está acompanhando o nosso canal, não esqueça do like, não esqueça de ajudar. Por favor, gente, o Pix também é interessante. Tirando o Pix da nossa querida Sunshine, ninguém mais ajudou o canal hoje. Gente, eu preciso da sua força. Então me ajuda, por favor. Qualquer valor aí importante aqui no Pix, tá bem? Só o Eusébio Geller mandou 4. Ajuda, meus queridos, dá essa força pra gente. Então, meus amores, tem muita coisa, muitos bastidores que eu ainda estarei dando ao longo do nosso programa. Então o programa vai longe ainda aí e eu conto com a sua ajuda, tá bem? Colabore, ajude, por favor. 11 95275 3898. 11 95275 3898. Então, meus queridos, olha a fala da Carmen Lúcia. Essa reportagem aí, ela está lá da Folha de São Paulo. Mas olha o que a Carmen Lúcia disse. Vamos analisar. Eu até acho, minha gente, que a Carmen Lúcia ela tá pulando fora do barco. Aí, né? Mas deixa pra gente falar sobre isso daqui a pouquinho. Vamos ouvi-la. Presta atenção. E eu acho que quanto mais se der essa transparência, essa explicação, tanto melhor para o Poder Judiciário, para o Supremo Tribunal Federal e principalmente para nós ali dentro mesmo, de convivência. Não acho que o Supremo possa ficar como está, nem na sua dinâmica, e eu acho que ele tem tentado isso, desde pelo menos nos últimos 10 ou 15 anos, cada vez mais nós temos uma série de medidas lá dentro
que são tomadas exatamente visando isso. Não significa que não tenha muito a aperfeiçoar, acho que temos, mas acho sempre que cada vez mais é preciso que a gente escute a sociedade, porque a confiança depende do conhecimento que a pessoa tem do outro. E eu acho que quanto mais se der essa transparência, essa explicação, tanto melhor para o Poder Judiciário, para o Supremo Tribunal Federal. Tá aí, meus queridos, tá cobrando, né, transparência. Essa é a mesma ministra que chegou a dizer, ela chegou a dizer o seguinte, quando eu ando nos táxis aí da vida, quando eu ando na rua, a população me cobra, a população não confia mais no Supremo Tribunal Federal. E olha a notícia que nós acabamos de dar, 75% da população diz que o STF tem poder demais. 55% da população diz favorável a ter impeachment de ministros da Suprema Corte. E segundo a Carmen Lúcia, ela é cobrada também em casa. Olha só o que ela disse, presta atenção. Como eu temo na política, eu temo também, professor Oscar, para os futuros ministros do Supremo. Algumas pessoas não vão querer ir, porque a nossa família não quer que a gente fique. A tendência, para nós mulheres nem se fala, a dificuldade é enorme, porque o discurso de ódio contra o homem mal administrador, isso e aquilo, contra nós, e os senhores todos já viram o que fazem a meu respeito. Ele é sexista, machista, desmoralizante, e todo mundo da família fala, Carmen, sai disso, chega, aí. Já fez o que tinha que fazer no espaço. Como eu temo na política, eu temo também, professor Oscar, para os futuros ministros do Supremo. Algumas pessoas não vão querer ir, porque a nossa família não quer que a gente fique. Tá vendo? A tendência, para nós mulheres nem se fala, a dificuldade é enorme, porque o discurso de ódio contra o homem mal administrador, isso e aquilo, contra nós, e os senhores todos já viram o que fazem a meu respeito. Ele é sexista, machista, desmoralizante, e todo mundo da família fala, Carmen, sai disso, chega. Carmen, saia disso. Segundo ela está preocupada com os futuros ministros, porque segundo ela vai chegar uma hora que não quer. Carmen, pra cima de mim, Carmen! Vai querer sim, minha flor, vão querer sim, tá bem? Mas é fato, o que ela alega é o seguinte, um outro ponto que eu não concordo, né? Não sei se ela recebe esses ataques aí por ser mulher, mas eu penso que a avaliação da população, independente de ser homem ou mulher, independente. Mas segundo ela, o conselho que ela recebe da família é, Carmen, sai daí, meu. Você já fez muito, sai daí, se manda. Aí é que eu volto aqui para a minha análise de que eu acho que a Carmen está deixando a Suprema Corte. Primeiro, qual o ponto, Fábio? Primeiro, a Carmen Lúcia, ela anuncia uma saída antecipada da Corte Eleitoral. Saindo da Corte Eleitoral, ela não saiu só da presidência, ela saiu também da Corte. Segundo ela, vai dedicar apenas ao STF e nisso, ela antecipando a sua saída, ela entrega o poder do STF nas mãos dos ministros Cássio Nunes e André Mendonça, que são os que vão pilotar as eleições esse ano. Obviamente que eu acho que foi uma boa, porque realmente você assumiu uma Suprema Corte. Você não era nem vice. Não era nem vice o Cássio Nunes. Desculpa, ele era vice, né? Ai, minha cabeça. Deixa eu só pegar aqui. Que desculpa-me, eu não tenho essa informação, tá bem? Ai. Peraí. Sim, tá certo, é isso mesmo. Então, o que acontece? Ele é vice, né? E depois assume. Fica meio complicado, porque mesmo ele sendo vice, que o que já ajuda, né? Ele já vai estar por dentro ali do que acontece, mas em meio eleitoral. Independente se a pessoa tem ou não, se já foi presidente ou não, se é vice, em meio a ano eleitoral já assumiu uma Suprema Corte e para comandar uma eleição de presidente, não uma eleição... apesar do volume ser maior, né, eleição aí para cargos municipais. Então a briga, o trabalho ali, todo tipo de envolvimento ali do ministro, a dedicação tem que ser maior, né? Então é isso, então ela se afasta
para poder antecipar ali para os ministros se prepararem para comandar a eleição esse ano. É fato, meus queridos, que independente, né, de tudo isso que eu falei, independente, me parece que ela está querendo sair fora do barco. Me parece que ela está querendo sair fora do barco. Naquela reunião que tirou, ou que o Dias Toffoli saiu da relatoria do caso do Banco Master, ela chegou a dizer do descontentamento da população brasileira em relação aos ministros da Suprema Corte. E cá entre nós, ela não teria motivo para falar isso. Ela estava ali entre eles. Eu nunca ouvi ela falar, tirando agora, que isso em público. Eu nunca ouvi ela falar isso em público. E agora ela explodindo tudo, tá bem? Em relação a isso. Para você que está ligado aqui na nossa programação, sejam bem-vindos. Muito obrigado mesmo pelo carinho, obrigado aí pela sua audiência maravilhosa aqui no nosso programa. Tá bem? Você acha que ela tá indo? Aí começa, né? Se a gente falar que a Carmen Lúcia vai sair, aí começa, meus queridos, aquela situação começa aquela situação das teorias de conspiração, tá bem? Uns falam, ela vai sair para poder o Lula indicar alguém, ainda dentro desse mandato, né? Ela vai sair logo correndo para o Lula poder indicar outro, tá? Aquela questão ali, eu acho que é a questão do senador de Minas Gerais, Rodrigo Pacheco. Eu acredito que aquele ali já está resolvido, né? Ele vai ser candidato mesmo, com o apoio de Lula. Aí indica o Jorge Messias. Eu não sei qual o outro, né, petista ou afim, né? O Lula indicaria no lugar da Carmen Lúcia. Mas a conversa que se tem é essa, que isso já foi até aventado, falado há tempos atrás. Aquela época, logo que saiu ali o Barroso, logo a gente chegou até a divulgar aqui que havia uma possibilidade da Carmen Lúcia deixar a Suprema Corte e até o Gilmar Mendes. Para quê? Para uma jogada para o Lula colocar os petistas parceiros dele na Suprema Corte. Essa foi o que saiu à época, essa informação. Agora, meus queridos, aí é por conta de vocês, né? O que vocês acham? Se ela já deixou o Tribunal Superior Eleitoral, ela está dizendo que a família cobra dela para ela sair fora. Chega! Você acha que ela está pedindo para sair? Na minha humilde opinião, não sei se ela importa para você, depois não vai dizer que eu não disse, né? 11h34 do dia 14, tá? Para você que está me acompanhando ao vivo. Eu acredito que ela vai pedir para sair. Logo a gente vai ter essa informação. Delação de Vorcaro prevê a devolução de 40 bilhões em 10 anos. A dinâmica repete a Lava Jato e sinaliza que o relator prioriza a devolução imediata do dinheiro desviado. Olha que loucura, meus queridos, para você que está nos acompanhando aqui. E o bicho está pegando também contra o Daniel Vorcaro lá nos Estados Unidos. A justiça tenta descobrir se o Daniel Vorcaro é o proprietário da mansão mais cara do Aspen, que foi vendida em 24 por 77 milhões de dólares, o equivalente a 385 milhões de reais. Reportagem do programa Acorda Metrópolis. Volta a falar de Daniel Vorcaro. A coluna do Demetrio Vecchioli apurou que a justiça norte-americana quer saber se o banqueiro e ex-dono do Banco Master é dono da mansão mais cara já negociada em Aspen. A cidade turística de luxo no estado do Colorado é conhecida por suas estações de esqui e por atrair celebridades, empresários e eventos de alto padrão. Mas quem vai nos contar mais detalhes dessa história toda é o próprio Demetrio, que está aqui com a gente. Muito bom dia, Demetrio. Bom dia, Nath, tudo bem? Tudo bom, tudo certo. Caramba, essa história do Daniel Vorcaro ganha cada vez mais tentáculos. Essa particularidade das casas dele pelo Brasil e pelo mundo, das festas que ele fazia, desses eventos, é muito interessante e, claro, tem um apelo muito forte com a população que consegue entender melhor o tamanho da ramificação de negócios do Daniel Vorcaro, né? Eu acho que é um pouco mais fácil de contar mesmo, porque quando a gente olha e fala, bom, ele tem 8 milhões de ações dando de par, que deixaram de valer, que o público geral fala, bom, o que isso significa, né? Ele tinha CDIs, ele tinha FI, ele tinha fundo tijolo, tá, o que é isso? E aí fica mais fácil quando a gente conta, por exemplo, já contou que ele tinha uma mansão em Miami, que ele tinha uma mansão em São Paulo, que tinha um apartamento aqui.
Na semana passada eu contei que ele doou um apartamento para aparentemente, alguém que ele se relacionava, que é a Tati Lima, que é a terceira das meninas do Bom Dia, da mesma mensagem do Bom Dia. E aí aparece uma casa nova. A gente sabia que ele tinha uma casa em Aspen. E aí o que apareceu essa semana é o seguinte: nos Estados Unidos está tendo o processo de liquidação do Master, assim como aqui no Brasil. O que acontece no processo de liquidação foi o que decidiu o Banco Central. Você pega todos os bens do banco, você junta aquilo, fala, bom, o banco tem 3 milhões de reais para dar, ele está devendo 10 milhões, ele vai pagar isso, vai pagar aquele, vai decidir como que ele vai ser pago, como que vai zerar, como que vai fechar o banco. E aí eles estão indo atrás de coisas que eles entendem que talvez tenham sido desviadas do banco. Então, quando o Vorcaro doa um apartamento que pertenceu a Super Empreendimentos, ela pertencia a um fundo, esse fundo tinha dinheiro do Master, você fala, bom, esse apartamento foi doado, no final ele foi roubado do Master, então ele precisa voltar para o Master para ser dado em pagamento para quem o Master está devendo. Tudo isso para explicar essa situação de Aspen. Então, lá nos Estados Unidos, o liquidante do Master, que é uma empresa escolhida pelo Banco Central, ela está indo atrás de tentar achar os bens que podem ter sido desviados do Master. E aí lá, a justiça funciona diferente de cá. Lá, como que funciona? Uma das partes pede ao juiz a produção de provas, o juiz autoriza, e aí ela envia um ofício, uma intimação para diversas empresas perguntando, você fez negócio com o Vorcaro? Você é obrigado a dizer se você fez, se você não fez, qual é a relação com o Vorcaro, se você é dono de uma casa, etc. Chegamos em Aspen. E aí, em diversos desses documentos enviados a várias empresas, aparece uma propriedade em Aspen. E a propriedade em Aspen tem um endereço. E a gente procura por esse endereço, aparece essa casa. Estão mostrando as fotos. Foi uma casa vendida em Aspen por 77 milhões de dólares em 2024. E aí, dá um pouco do tamanho do que significa 77 milhões de dólares, 385 milhões de reais. Aspen, para quem não conhece, e eu não conheço, mas a gente sabe o que é. Aspen é uma estância de altíssimo luxo de neve. É para onde os ricos dos Estados Unidos, do mundo todo, mas principalmente dos Estados Unidos. Muito bem, meus queridos. Ei, Vorcaro. Hã? Porque daí fica fácil, né? O que tem a ver se o bem é do Vorcaro ou é do banco, mas não é dele também? Meus queridos, é fácil de responder isso daí, não é? Muito fácil. O cara tá ali vendo que o banco vai afundar, vendo que vai dar esse rolo, ou vou vender esse banco, e o cara desvia o patrimônio, talvez uma das primeiras atitudes, né, de quem quer dar um golpe, é fazer isso, é tirar os bens do banco, porque se o banco está devendo, o banco vai acabar tendo seus bens empenhorados, não é assim que funcionam as coisas? Então, meus queridos, só que acontece que agora a justiça americana tá na cola do neném, quer pegar o nenenzinho aí de papai. Meus amores, é isso daí. A Malu Gaspar, ela detonou a narrativa do governo Lula sobre o escândalo do Banco Master. Lula diz que a culpa é do Campos Neto, o ex-ministro do Banco Central, que foi, né, o presidente do Banco Central, colocado lá por Jair Bolsonaro. Mas o Galípolo, indicado por Lula, diz que não existe culpa. Olha como foi isso, minha gente. A gente viu o depoimento do Galípolo lá na CPI, do crime organizado, a petezada ficaram tudo louca, né? Você sabe qual é o problema dessa turma? Tô falando igual o Lula, né? O Lula fala assim, né? O problema dessa turma, minha gente, é o quê? É querer interferir em tudo. É querer interferir em tudo. E eles acham que o Bolsonaro, que o governo Bolsonaro, o entorno do Bolsonaro, tinha a mesma atitude. Por exemplo, agora a Polícia Federal explodiu tudo aí, até contra o Moraes, dizendo que o Bolsonaro não interferiu na Polícia Federal. Que você vê esses vagabundos, desses petistas, falando essa merda pra todo lado. Ai, presta atenção. O que estraga o Bolsonaro é os filhos dele. E o Bolsonaro estragou quando foi... quando interferiu na Polícia Federal para poder salvar os filhos dele. E olha que não é só gente de esquerda que fala isso não, meu querido. Não é só gente de esquerda, não. Aí o que acontece agora? Ficou provado que o Bolsonaro não pediu para a Polícia Federal interferir em nada. E ele, né, ficou provado que ele não interferiu na Polícia Federal. E aí cala a boca desses vagabundos aí, gente de direita, falando isso. O problema é Eduardo Bolsonaro, o problema é Flávio Bolsonaro, não gosta desse filho do Bolsonaro, só dá problema pro pai, Na tela do nosso a bordo, a jornalista Malu Gaspar
arrebentando com a narrativa de Lula. Só para concluir, gente, a minha análise, essa turma do PT, eles são acostumados a interferir em tudo, que eles acham que o governo do Bolsonaro andava interferindo em tudo. Que o próprio Campos Neto, porque quando eles assumiram, eles tiveram que esperar vencer o mandato do Campos Neto para colocar o Galípolo. Eles chegavam a dizer que o Campos Neto estava mantendo a taxa alta para poder beneficiar o Bolsonaro, ou seja, para poder beneficiar o bolsonarismo, a oposição. Eles conseguiram baixar com o Galípolo lá, colocando, né, o indicado deles, conseguiram? Rapaz, não deu outra. Logo, eles mesmos, a Gleisi Hoffmann apareceu criticando o próprio indicado de Lula porque a taxa de juros estava alta, Selic. Agora vamos lá. Porque agora nós temos a seguinte situação: o Palácio do Planalto, o presidente Lula, o Rui Costa, dizem que a culpa é do Campos Neto. O Galípolo, presidente do Banco Central, indicado pelo presidente Lula, diz que não há culpa. Inclusive o Fabiano Contarato, que é o presidente da CPI, pergunta, mas não houve uma tentativa do Campos Neto de impedir a liquidação do Master ainda lá em 2024? E o Galípolo disse não existiu isso. E aí é uma irritação dentro do Palácio, porque há uma estratégia do governo para empurrar o caso Master para o Campos Neto. E tal, o Galípolo dizendo que o Campos Neto não tem nada a ver com isso. O que poderia esclarecer, afinal de contas, de quem é a responsabilidade? Esse tipo de informação que a gente pediu, via Lei de Acesso à Informação, pelo blog, ao Banco Central. Queremos ver os votos para saber quais são as razões. E aí o Banco Central disse, não, os votos vocês não vão ver, vocês vão ver os extratos do voto. Aí forneceram o extrato do voto. O extrato do voto que vetou diz que o Vorcaro não tinha comprovado capacidade financeira e nem a origem dos recursos para assumir o Master. Veja, em fevereiro de 2019. Em outubro de 2019, o Banco Central autoriza, nos dois casos foi por unanimidade na diretoria, e autoriza dizendo, ok, cumpre os requisitos. Mas espera aí, não há uma dúvida lógica? O que aconteceu em 6 meses? Se lá atrás ele não tinha recursos, não tinha comprovação da origem, em outubro ele simplesmente atendeu a todos os requisitos. Eu recorri ao pedido de lei de acesso à informação. E o Banco Central responde que essas são informações estratégicas e que isso poderia afetar a concorrência, gerar uma desvantagem competitiva. Mas nós estamos falando de um banco que foi liquidado por fraude financeira. Mais. E que não existe mais, não tem competição nenhuma. Não existe mais. Só pelos próximos liquidados. Então. Exatamente, para os próximos. Os próximos liquidados podem ficar afetados. E aí eu fui perguntar para especialistas em direito público, em acesso à informação, sobre o que diz a lei da informação exatamente sobre isso. E o que eu fui informada sobre pelo pessoal da FIC Sabendo é que a lei de acesso à informação, claro, você não pode quebrar sigilo à toa, mas se você tem um caso de interesse público, em que pode haver inclusive agentes públicos envolvidos em malfeito que levou ao crescimento de uma fraude financeira, a gente sabe que tem os dois ex-chefes do Banco Central que receberam dinheiro do Vorcaro, isso está provado. Então poderia haver uma abertura desse sigilo para que a gente entendesse o que foi que o Vorcaro apresentou de recurso que fez com que o Banco Central autorizasse, falasse, tudo bem, você tem o dinheiro, você conseguiu comprovar a origem de recursos, mande. Veja, nós não estamos dizendo o que foi, só que a gente quer esclarecer. E em tempo, perguntei também para o ex-presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e não tive resposta. Então virou um grande mistério. Pode ser que seja uma informação trivial, não sabemos. Mas enquanto se decreta esse sigilo, a gente vai continuar não sabendo. E isso vai virar foco de briga política e de narrativa. O Lula falando uma coisa, o presidente do Banco Central dele dizendo outra, desmentindo ele ao vivo e a cores na TV Senado. Uau, meus queridos, tá aí então, tiro, porrada e bomba pra cima do Lulu. Cara, como tá gostoso o Brasil, como está gostoso. Tudo bem que por um lado a gente tem a seguinte situação, prender o Bolsonaro, agora é focado aqui pra frente, não é? Não é assim que o sentimento que a gente tem não é esse? Opa, prender o Bolsonaro, já cumprir o papel, agora é focar aqui, ó, pra frente. Isso
ou essa é a sensação que nós temos. Prenderam o Bolsonaro, aí a imprensa agora... Lembra daquela história que saiu logo quando prenderam o Bolsonaro? Opa, já prenderam o Bolsonaro, agora está na hora do Supremo voltar para a casinha. Tudo bem que dá essa sensação. A outra sensação que eu tenho é aquela sensação de que ratos abandonam o barco quando o barco começa a afundar. Essa é a grande verdade. Os ratos pulam fora. É uma outra sensação. Estão pulando fora porque o barco está afundando. A outra sensação é fim de mandato, meu amor. Fim de mandato. A mídia, que foi muito atacada nesse governo... Não, Fábio. Aí você vai falar assim pra mim. Não, Fábio, a mídia foi beneficiada. Gente, a mídia em si, ela foi muito atacada. Porque quando você tem parte da mídia recebendo uma grana, o Lula dando entrevista, mas o restante não. O restante recebeu, foi pancada. Principalmente quem tem uma visão conservadora. Principalmente essas que têm uma visão conservadora. Esse canal, por exemplo, quantas vezes começa a crescer o YouTube... Aí a gente pergunta lá no YouTube o porquê que aconteceu. Eles falam, menos resolveram clicar na sua thumb, na capa do seu vídeo, aí o YouTube diminui o alcance. O assunto. Aí, meus queridos, é só, eles nunca estão errados. Aí a gente vai fazer as nossas reflexões, né? A nossa thumb, a nossa capa é bonitinha. O assunto, a gente só trabalha com o assunto em alta. O apresentador que é ruim pra caramba, né? Mas mesmo assim, tem dia que você dá uma chance pra mim, né? Então, o que acontece? A gente vê que os nossos conteúdos, só que, presta atenção, a imprensa entende que as coisas podem piorar. E por isso já se levantaram, né? Defendendo a todos praticamente, canais emitiram nota ou fizeram reportagem desaprovando aquela medida do Alexandre de Moraes de considerar que um jornalista investigativo ou um jornalista que estava investigando Flávio Dino, eles consideraram que era perseguição. Olha que loucura, gente. Consideraram perseguição pra... stalkear é perseguir, né? Ficar de olho, né? Ficar seguindo. Um jornalismo investigativo tem que seguir, não tem? Tem que tirar foto do ministro na situação errada, tirar foto da esposa do ministro na situação errada. Aí a Suprema Corte olha para os jornalistas e dizem isso é perseguição. É óbvio que essa mídia tem que acordar. É óbvio que essa mídia tem que acordar, tá bem? Para você que está nos acompanhando aqui, o nosso canal, onde você estiver, o bicho tá pegando fogo, tá bem? Em relação ao caso Ramagem, que foi preso nos Estados Unidos, e nós já trouxemos algumas informações no último vídeo, e agora a gente vai falar sobre isso, né? Decisão do governo Trump medirá forças de Lula e Flávio Bolsonaro. Olha só para onde está indo essa situação. Está indo, né, para o campo político. Mas eu sei que tudo tudo está ligado ao campo político. Mas a CNN, antes de a gente chegar nessa matéria, tem um vídeo, tá bem? Tenho 2 ou 3 vídeos, a gente vai chegar lá nesse assunto, tá bom? Já. Mas é fato, né, que o que eu citei aqui é o que vai acontecer. Ramagem terá pedido de asilo nos Estados Unidos analisado antes da abertura do processo de deportação. É o que disseram seus aliados à CNN. Vamos trazer então esse vídeo contando um pouco sobre tudo isso que está acontecendo, tá bem? Vamos lá. Exatamente essa apuração de que esse pedido de asilo para Alexandre Ramagem vai ser analisado nos Estados Unidos antes da abertura de um processo de deportação para Ramagem. Jussara, boa noite.
Oi, Márcio. Oi, Caio. Boa noite para vocês e a todos que nos acompanham aqui. Exatamente, Márcio. As informações que eu consegui apurar há pouco é justamente que deve haver esse caso de uma análise de um pedido de asilo já feito por Alexandre Ramagem antes mesmo de verificar as condições para a deportação do ex-deputado. Vamos explicar aqui. Nos Estados Unidos, há duas possibilidades do cidadão brasileiro ou de qualquer outro país ser enviado de volta para o país de origem, né? Um é o caso da extradição, que já havia sido pedido pelo governo brasileiro no final do ano passado, assim que houve a questão dele ser condenado naquela tentativa do plano de golpe. Naquela ocasião, o governo brasileiro informou os Estados Unidos que havia um mandado de prisão aberta contra Alexandre Ramagem, citou ali, especificou quais os casos, os crimes que ele havia sido condenado e, portanto, Márcio, essa foi justamente as informações que o governo brasileiro repassou aos Estados Unidos. Bem, e aí era o caso da extradição. O que aconteceu hoje? Alexandre Ramagem, ele foi preso, segundo as informações que temos aqui, durante uma infração de trânsito. Só que na abordagem, o que se verificou é que ele estava com o visto vencido desde o dia 7 de março. E foi esse o motivo que levou à prisão de Alexandre Ramagem nesta segunda-feira, segundo as informações que tivemos até aqui. Bem, fui conversar com pessoas a par dessa prisão de Alexandre Ramagem. O que eles me disseram é que a tendência é pela deportação de Alexandre Ramagem, porque a questão dele se trata de uma permanência irregular nos Estados Unidos. Bem, como há um pedido em aberto de asilo, a avaliação de fontes brasileiras é que esse pedido deve ser analisado antes deles decidirem sobre a deportação. Bem, o Alexandre Ramagem também deve passar por uma audiência e aí ele pode inclusive tentar pagar uma fiança para ficar em liberdade, inclusive, Márcio, até decidir a questão do asilo dele. Claro que Alexandre Ramagem vai contar com os aliados dele aqui no Brasil, mas os aliados dele lá nos Estados Unidos. A gente está falando do ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro e também do empresário e apresentador Paulo Figueiredo, que tem ali, né, que dizem ter esse acesso ao Departamento de Estado americano, então devem fazer algum tipo de pressão sobre isso, a ver se, claro, se vai ter resultado. Agora, importante a gente destacar aqui também sobre como que Ramagem, né? Ramagem está nos Estados Unidos desde setembro do ano passado. Ele saiu por Roraima, como disse aqui o Danilo Moliterno, passou pela Guiana e aí foi para os Estados Unidos. E tudo isso, Márcio, às vésperas do julgamento da trama golpista no Supremo Tribunal Federal. Bem, essas informações que nós temos até agora, a Polícia Federal, ao confirmar a prisão de Alexandre Ramagem hoje, chegou a dizer aqui que se tratava de uma questão de uma cooperação internacional, ou seja, que ele foi preso a partir das informações que haviam sido passadas pelo governo brasileiro às autoridades americanas. Muito bem, meus queridos, muita coisa em torno disso, mas o que acontece? A reportagem da CNN diz que o Ramagem ele vai passar por uma análise antes da deportação. Tá uma guerra, isso daqui, uma guerra de narrativas, que eu vou trazer até o vídeo do Alan dos Santos, tá bem? Esse vídeo não é de hoje, é de ontem. O Alan dos Santos falando aí do que a imprensa está fazendo. A Polícia Federal, que chegou a dizer que o Ramagem foi preso numa operação conjunta entre os dois governos. Olha só, olha que doideira, meus queridos. O Alexandre Ramagem, ele está nos Estados Unidos. Aí ele foi preso porque primeiro ele se envolveu lá, né, numa infração de trânsito, aí não tem CNH lá dos Estados Unidos. Aí descobriu também que ele está sem visto. Só que ele tem um pedido de asilo, meu irmão. Ele tem um pedido de asilo. Aí agora a gente tem 3 situações. Ele vai receber o asilo. São 4 situações. Ele pode receber o asilo agora. É bom que acelera o processo dele. Ele pode pagar uma fiança e ser liberado para dentro dos Estados Unidos. Ele pode ser deportado e pode ser extraditado. Por isso que a situação é meio complexa, né? Pelo menos na minha análise, são 4 situações. Ele pode receber o asilo, ele pode pagar a fiança e sair para dentro dos Estados Unidos, ele pode ser deportado, ou seja, não estarão só mandando para fora do país, obviamente vai ser preso quando chegar no Brasil, e ele pode ser extraditado. Extraditado é entregar diretamente nas mãos das autoridades brasileiras. E o Alan dos Santos comentou o assunto e eu vou destacar para você acompanhando o nosso programa. Pessoal, estou desde de manhã nesse caso, tá? Não existe esse negócio de Ramagem preso, Ramagem foi detido, né? Quando se fala aqui nos Estados Unidos que a pessoa foi presa, ela é um caso de crime, ou seja, um caso criminal. O caso dele não foi, o caso dele foi outro, é só uma questão de procedimento padrão. A Flórida é um dos lugares que é mais rígida com relação a isso, está tudo sendo resolvido. Nós estamos empenhados aqui desde manhã, por isso que eu não fiz a timeline hoje,
vai tudo se resolver em breve, se Deus quiser. E a imprensa está fazendo um papel patético, sobretudo a própria Polícia Federal. Vocês podem ver que, por exemplo, a Globo nem esconde a canalice de dizer assim, Ramagem é preso, diz PF. Então a Polícia Federal chega e avisa ao jornal, vira para o jornal e fala assim, deixa eu te dar uma notícia aqui, ó, prendemos o cara. Primeiro que não foi a Polícia Federal, primeiro que foi aqui nos Estados Unidos, é dentro da legislação brasileira, não tem nada de procedimento de conjunto entre Brasil e Estados Unidos, não existe isso. Para que um pedido de extradição seja aceito, ele vai para o Departamento de Estado joga para um juiz aqui nos Estados Unidos, esse juiz avisa a pessoa, olha, você está com um processo de remoção, e aí você tem um julgamento, tem a data, tem tudo isso. O caso do Ramagem tem data de julgamento, mas não tem nada a ver com a justiça brasileira, né? O asilo dele, que ele fez o pedido de asilo aqui, ele já avisou isso, o pedido de asilo dele será julgado sim, se Deus quiser vai dar tudo certo. Ramagem precisa de ajuda, de apoio, de oração. Nós estamos aqui empenhados, né? Como falei, nem programa eu fiz hoje. Muito bem, gente. Esse é o Alan dos Santos comentando o assunto. Como o Alan dos Santos, como o Ramagem tem um pedido de asilo nos Estados Unidos, eles, pelo que eu tô vendo, tá bem? Eles acreditavam que, prendeu, mas ele tem um pedido de asilo, ele vai ser liberado. Me parece que o entrave é mais a fundo do que isso, tá? Então, o que acontece? Na minha avaliação de leigo, é do que eu estou vendo aqui, tá? Pode acontecer essas 4 coisas. Como eu disse, ele recebeu o asilo, ele pagar a fiança, ser liberado para dentro dos Estados Unidos, ele ser extraditado. Quando é extraditado é o quê? É entregue às autoridades brasileiras. E pode ser também deportado. Por quê? Se ele tivesse sido preso dentro dos Estados Unidos, por uma questão ali da CNH, mas se o visto dele ainda tivesse valendo, ok, ele seria liberado para dentro dos Estados Unidos. Tá? Se o que acreditam Paulo Figueiredo, o próprio Alan dos Santos, é que ele, por ter o pedido de asilo dentro dos Estados Unidos, que ele não será deportado. Vamos ver, tá bem? Segundo a CNN também, ele terá o seu caso aí avaliado antes de entrarem com um processo de deportação, tá bom? Mas uma das últimas atualizações da CNN a respeito desse assunto, deportação ou extradição, entenda os próximos passos sobre o caso Ramagem. Eu vou trazer a matéria completa para a gente tentar entender um pouquinho mais sobre isso daqui, beleza? Vamos lá então, vou fazer a leitura completa, tá? O ex-deputado federal Alexandre Ramagem foi preso nesta segunda-feira, dia 13, portanto ontem, pelo Serviço de Imigração e Controle de Aduana dos Estados Unidos, conhecido como ICE. Condenado por tentativa de golpe de Estado, Ramagem estava foragido desde dezembro de 2025. Não foragido, essa é a opinião da CNN. A minha opinião é buscando asilo nos Estados Unidos. Por conta de sua condenação, a situação de Ramagem nos Estados Unidos era irregular, já que o STF determinou o cancelamento do seu passaporte diplomático. Além disso, o ex-deputado estava no país apenas com visto de turista, que expirou ali por volta de 7 de março. Por conta desses dois motivos, tanto a deportação ou a extradição são caminhos possíveis no caso. Ele estava irregular nos Estados Unidos e tem um pedido de extradição. Então entenda até aqui, tá bem? A deportação se trata da retirada compulsória de pessoas em situação imigratória irregular do país. É o caso dele. O que motivou a prisão de Alexandre Ramagem. Vamos para outra situação. O ex-deputado foi preso por conta de questões migratórias referentes ao vencimento de seu visto, não diretamente pelo pedido judicial brasileiro. Isso daqui é um tapa na cara da Polícia Federal, que estava falando agora há pouco o Alan. Isso é um tapa na cara da Polícia Federal. Tá? Nesse caso, a detenção é considerada administrativa, imigração, não criminal internacional. Isso faz com que seja mais possível que ele seja deportado.
Já a extradição é um instrumento jurídico que facilita a cooperação internacional. Trata-se da entrega da pessoa acusada pela prática de um crime contra um Estado estrangeiro. Perdão, gente. Ramagem foi condenado a 16 anos de prisão por participar do plano para manter o ex-presidente Bolsonaro na presidência. Ele foi acusado de orientar o chefe do executivo, Jair Bolsonaro, e seu grupo a fazer ataques contra o sistema eleitoral. Além disso, durante o governo de Bolsonaro, Ramagem foi diretor da ABIN, serviço de inteligência do país responsável por coletar informações estratégicas. Segundo a Procuradoria-Geral da República, segundo eles também, foi criada uma ABIN paralela para monitorar opositores e produzir disseminação de críticas contra as eleições. Embora seja possível, o caminho da extradição é menos provável no caso de Ramagem, considerando que o plano de tentativa de golpe de Estado não é considerado um crime nos Estados Unidos da América. Não, acho que nem no Brasil, né? Era para ser considerado plano de tentativa de golpe, né? E você foi preso por quê? Não, porque eu tentei matar alguém. Você matou? Não matou. Você executou? Não executei. Somado a isso, o Ramagem foi condenado na mesma ação penal que Bolsonaro, que é ideologicamente alinhado ao presidente americano Donald Trump. Você sabe qual é o meu pensamento, gente? Eu estava vendo um comentário hoje da Band News FM. Mas eu não sei por que o Ramagem está preso. Os Estados Unidos estão investigando o Brasil, os Estados Unidos estão de olho no que está acontecendo no Brasil. Prende o Ramagem lá em Orlando. Essa informação chega no governo americano? Rapidamente? Essa informação chega lá? Você acha que o Trump sabe que o Ramagem está preso? Você acha que Marco Rubio sabe? Eu acho que essa altura do campeonato, sim. Eles já devem estar sabendo. O Departamento de Estado. Tá? Eu não sei, gente, se, por exemplo, igual eu vi o babaca lá daquele Megali, e me desculpe, tá bem? Não é atacando os colega, né? Não é atacando esses jornalistas, não, mas o cara dizer, eu não sei porque ele tá preso, porque ele era da ABIN, ele tem informações para entregar aqui do Brasil, né? Meu, os caras lá do serviço de inteligência às vezes nem sabem que o Ramagem tá preso. Tudo bem, a essa altura já devem estar sabendo, né? Aí vamos pra frente aqui, ó. Após a prisão é comum que os presos por questões migratórias sejam encaminhados para um centro de detenção, onde ficam juntos a outras pessoas de diferentes nacionalidades. O próximo passo é o processamento, que inclui uma investigação de status. No decorrer do processo, existe a possibilidade da concessão de fiança, o que permite a liberação temporária do Ramagem durante a tramitação. Eu falei isso, não falei? Pois é. No caso de deportação, trata-se de um processo mais rápido. Nesse caso, o governo norte-americano entrará em contato com o governo brasileiro para providenciar o transporte, que ocorre apenas quando há um número de brasileiros na mesma situação, quando tem vários presos. Se os Estados Unidos optarem pela extradição, será mais demorado, já que caberá ainda recursos da defesa de Ramagem. Ao chegar no Brasil, o Ramagem deve ser detido pela Polícia Federal, ainda no aeroporto. Conforme apurou a CNN, o ex-deputado deve ter o pedido de asilo analisado pelas autoridades americanas antes de qualquer decisão sobre a situação. Presta atenção no que eu estou falando, você que gosta do Alexandre Ramagem, ele está ao vivo todo dia lá na Timeline, anota esse nome, Timeline, tá bem? Inclusive eles entram depois do meu programa ao vivo, quando eu estou ao vivo, geralmente o programa encerra ao meio-dia. Timeline, para você que não conhece, Conversa Timeline. Tá bloqueado no Brasil, mas se você pesquisar Conversa Timeline ao vivo, ainda aparece o programa ao vivo, tá bem? Presta atenção, você não consegue entrar dentro do canal para ver os vídeos e tal, mas o programa ao vivo você consegue. Antes, presta atenção no que eu vou falar. Olha aqui no meu olhão preto aqui, ó. Antes dele ser extraditado, antes de qualquer decisão, antes dele ter que pagar fiança para sair, antes dele ser enviado ao Brasil, antes de qualquer coisa, eles vão avaliar o pedido de asilo dele. Nós temos a jornalista Elisa Robson, lá dentro dos Estados Unidos, que já recebeu asilo político. Nós temos também, entre outros que buscaram, né, asilo dos Estados Unidos, tá?
E aí, meus queridos, o que acontece? A gente vai falar agora, daqui a pouquinho, da situação do Eduardo para a gente fechar esse assunto. O Eduardo Bolsonaro. Se corre o risco dele ser deportado para o Brasil também. Então, antes de qualquer medida, eles vão avaliar o asilo político dado ao Alexandre Ramagem. Aí é que o filho chora e a mãe não vê. Por quê? Talvez essa agonia que nós estamos tendo agora, como eu te falei, você que gosta dele, você que acompanha ele todo dia ao vivo, toda essa situação, talvez pode sair, o Alexandre Ramagem pode sair vitorioso dessa situação. Por quê? Se ele conseguir o asilo político, já era. Alexandre de Moraes não bota a mão nele nunca mais. Nunca mais. Algumas situações que favorecem isso. Primeira situação. Ramagem é trumpista. Ramagem é bolsonarista. É do mesmo espectro político do presidente Trump. Beleza? Anota aí. A segunda situação, tá? Que essa é bem interessante. Os Estados Unidos não considera. O Edson até colocou no chat para mim falar suposto, né? Suposto. Mas suponhamos, né, que houve um golpe de Estado. Suponhamos. Um golpe não, uma tentativa. Suponhamos, tá bem? Teve uma tentativa de golpe de Estado. Os Estados Unidos não reconhecem tentativa de golpe de Estado como crime. Então, nesse caso, já não fariam extradição dele. Entendeu até aqui? Eles não reconhecem. Para haver uma extraditação, é extradição ou extraditação? Extradição, né? Eita Deus. Rapaz, a palavra fugiu aqui da minha cabecinha de doido. Ai. Para haver a extradição, agora sim, eu fui verificar, tá bem que já tá, né? Já tá na hora da gente encerrar aqui. Para haver uma extradição, por exemplo, no Brasil, a pessoa tem que ter cometido um crime que os Estados Unidos também reconhecem o crime. Então, suponhamos que no Brasil, tá bom? Você desligar o ar-condicionado sem pedir para a mamãe é crime. E nos Estados Unidos desligar o ar-condicionado sem pedir para a mamãe não é crime. Os Estados Unidos não vai fazer essa extradição. É isso, ponto. Resumindo, se no Brasil eles consideram crime uma tentativa de golpe, nos Estados Unidos tentativa de golpe não é crime, então eles não fazem extradição por conta disso. É óbvio que o Ramagem é condenado também por outros crimes, né, que segundo aí o STF que ele teria cometido, né? Obrigado a Gladys, colocou a palavra aí também, eu já tinha olhado aqui, tinha achado, a cabecinha já tá correndo aqui, tá? Então, meus queridos, é isso. A oposição, senadores, deputados, o próprio PL já pediu o asilo político, reforçaram esse pedido de asilo político e eu espero, né, que essa tempestade, essa turbulência sirva aí para acelerar o pedido de asilo político do Ramagem. E o caso do Eduardo Bolsonaro. Vamos acompanhar aqui no nosso programa a reportagem e os comentários da CNN. Vou trazer a Edilene Lopes lá de Brasília, que chega agora aqui no Hora H. Ei, minha querida, boa noite, bem-vinda. Edilene, você vai nos contar a reação do lado de Eduardo Bolsonaro à prisão de Alexandre Ramagem e de como é que eles estão, quais são as saídas que eles estão vendo pela frente. Bem-vinda. Muito obrigada, Thaís. Boa noite a toda a nossa audiência. Pois é, a primeira pergunta que se fez depois da prisão de Alexandre Ramagem é: essa onda de prisão de bolsonaristas pode atingir Eduardo Bolsonaro, ex-deputado federal e filho do ex-presidente Jair Bolsonaro? E eu chamo de onda porque no final de semana houve a prisão de um brasileiro, mineiro inclusive, que é apontado como um dos articuladores daqueles atos que precederam o 8 de janeiro, da movimentação nas portas de quartéis. Ele foi preso pelo ICE no final de semana e logo agora na segunda-feira, Alexandre Ramagem
Ramagem também foi preso. E por isso essa pergunta chegaria a Eduardo Bolsonaro, e eu conversei com o entorno dele, com parlamentares que inclusive têm feito visitas a ele nos Estados Unidos, no Texas, onde ele vive no momento. Eles disseram que não há esse temor. Qual que é a resposta deles para isso? Que o governo americano tem ciência de que Eduardo Bolsonaro vive nos Estados Unidos como um perseguido político. Se a gente pergunta, ele tem visto? Porque visto diplomático ele não tem mais, porque não é mais deputado federal. Ele é um exilado político, ele tem asilo do governo dos Estados Unidos? Isso também ninguém responde. A resposta deles é que o governo sabe que existe essa proteção, a mesma que está sendo pleiteada agora pela oposição, também para Alexandre Ramagem. Conversei com o governo americano e essa é uma resposta que oficialmente é a seguinte: não falamos sobre situações específicas de vistos. Então nós não sabemos a condição legal de Eduardo Bolsonaro hoje. Fato é que, pelo menos no discurso de seus aliados, ele está seguro nos Estados Unidos e que é o que eles vão tentar para Alexandre Ramagem, que também tem um discurso em relação a isso. Como a Polícia Federal diz que foi um trabalho articulado com as autoridades americanas, eles desmentem isso, dizem que não, que na verdade ele cometeu uma infração de trânsito e que o protocolo é que o ICE seja chamado na sequência porque ele é um estrangeiro, e que vão tentar fazer com que essa situação seja revertida e que ele seja visto pelo governo americano como Eduardo Bolsonaro seria visto hoje, que é um perseguido político. Hoje vamos lembrar que Ramagem é um foragido porque foi condenado justamente por tentativa de golpe. Então são situações diferentes que vivem os dois, mas a condição legal nos Estados Unidos de Eduardo Bolsonaro hoje também é um mistério. O governo americano não responde, o próprio Eduardo Bolsonaro também não responde, mas eles afirmam que não há um temor de que ele seja atingido, porque para fora da bolha do ex-presidente Jair Bolsonaro, o que se vê é uma leitura de que há um enfraquecimento do clã junto ao governo americano. Aquela interlocução que era forte foi enfraquecendo e hoje vai sumindo a ponto de eles começarem a ser presos no território americano. Mas... eles, o Esdra, eles estão sendo presos, o Esdras. Meu Deus do céu, o governo americano, eu acho que nem o Eduardo que tá lá dentro tem informação de quem é o Esdra, né? Não, porque daí eles, os bolsonaristas, começaram a ser presos e agora há um distanciamento, né? Praticamente só faltou falar isso, há um distanciamento do Trump com os bolsonaristas, porque eles começam a ser presos. O Esdra, e cá entre nós, né, meus queridos, entre um Ramagem, entre o Eduardo, não desmerecendo o Esdra, não desmerecendo as pessoas, o governo, lá sabe quem é Esdra, meu irmão. Entendeu? Lá sabe quem é Esdras. Outra coisa, foi pego ilegal lá nos Estados Unidos, tchau. Não, mas eu sou bolsonarista. Quem é Bolsonaro? Não é assim que funciona? A Gladys está lá, Sunshine está lá, sabe me dizer. Não tem esse negócio. Opa, sou bolsonarista. Não me manda pro Brasil, não. Senão os jornalistas da CNN vão dizer que a relação do Trump com os bolsonaristas está abalada. É desse jeito que faz jornalismo, é? É por isso que eu faço todo doidão aqui, né? É por isso que eu venho aqui. Às vezes eu coloco um boné, às vezes eu coloco meu brinco, às vezes eu venho só de camiseta. Tô nem aí. Porque for pra fazer jornalismo todo certinho, todo bonitinho, desse jeito aí, com um comentário idiota desse. Os Bolsonaro, porque eles estão sendo presos lá nos Estados Unidos, está enfraquecendo a relação, né? Meu Deus do céu, gente. Assim, a gente encerra esse assunto desejando sorte ao Ramagem. Encerramos o assunto dentro desse vídeo, né? A gente irá continuar comentando, tá bem? A respeito de tudo isso, tá certo? Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Não se esqueça de deixar o like, não se esqueça de compartilhar. Gente, precisamos da sua ajuda, pelo amor de Deus. Compartilha esse vídeo, ajuda esse canal que precisa de você. Manda esse vídeo aí nos grupos, joga. Fábio, eu não posso ajudar com o Pix, não posso. Joga o vídeo aí no meu canal, nos grupos. Você deve estar aí, pelo menos uns 10 grupos. Coloca lá, não importa se o canal é pra você ficar falando besteira ou se é um canal sério. Joga o meu vídeo lá dentro, fala, olha, assiste esse cara aí que ele é legal. Muito bem, meus amores, para você nos acompanhando em todo o Brasil, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Se inscreva, ative as notificações e deixe seu like aqui. Pode contribuir com o nosso programa? Pode deixar uma contribuiçãozinha aqui no Gordinho? Não teve ninguém que ajudou o canal hoje, a não ser... desculpa, não tivemos contribuições via Pix, tá bem? O Eusébio mandou 4, só tivemos uma contribuição via Pix, que foi o Eusébio, tá bem?
lá nos Estados Unidos, a Sunshine mandou lá $20. E aí, obrigado, viu, Sunshine? Deus abençoe você, tá bem? E aí a Gladys, né, manda isso daí, quando ela for fazer a contribuição dela, ela já manda junto pra ficar tudo certo aqui. Beleza? Obrigado a cada um de vocês aí nos acompanhando. Tenham todos um ótimo dia abençoado por Deus.